Aqui estamos mais uma vez para um encontro de amigos e amigos de Deus. Queremos começar por convidar cada um de vós a se juntarem a nós e nos ajudarem a percorrer a avenida do profeta Ezequiel. Nós queremos compreender a grande e poderosa mensagem que Deus, através do profeta, deixou revelada para os seus filhos nos últimos dias. Mas precisamos da unção do Espírito. Precisamos da sabedoria divina. E precisamos também que, através do Espírito Santo, consigamos a entender coisas que, de uma forma superficial lidas e estudadas, não serão entendidas. Por isso, nada melhor de que dobrarmos os nossos joelhos e pedir a presença do Espírito Santo e a intercessão de Jesus, o nosso Senhor, neste encontro de amigos e amigos de Deus. Amado Pai, permite-nos, pelos méritos de Jesus, te agradecer pela graça que ainda abunda neste mundo e que pode ser alcançada também para com as nossas vidas. Amorável Pai, estamos-te agradecidos porque tu cuidastes de nós em mais um dia e podemos sentir a tua proteção, dando-nos calmia, forças para fazer o trabalho que estivemos envolvidos neste dia e podermos concluí-lo em paz e em segurança. Agora, querido Pai, queremos abrir as Escrituras. Precisamos ouvir a Tua voz, falar-nos da mesma forma como falastes a Ezequiel. E que o mesmo Espírito que o iluminou e o inspirou a escrever o livro de Ezequiel, o seu próprio livro, seja esse mesmo também a nos ajudar a entender estas verdades santas e poderosas da Escritura. Por Cristo Jesus pedimos uma bênção para nós, para todos aqueles que já estão conosco e aqueles que nos irão assistir mais tarde no Facebook. Por isso, obrigado por essa graça bendita. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, vamos entrar em algo complexo. Já vimos nestes estudos que temos vindo a fazer os 4 seres viventes, as rodas, o desenho que Deus mandou fazer a Ezequiel
Também ele foi-lhe ordenado fazer um pão e também cozê-lo, assá-lo, acendendo o fogo com esterco de vaca. E agora estamos no processo em que Deus ordenou a Ezequiel que ele cortasse o seu cabelo e a sua barba e a dividisse em 3 partes. E é estas 3 partes que nós vamos ter necessidade de entender. Não esqueçamos, e eu volto sempre a bater nesta tecla, que Deus disse a Ezequiel que ele tivesse em conta cada detalhe. Então, se ele deveria ter em conta cada detalhe, nós devemos também entender esses mesmos detalhes. Como nós vimos no último direto, Deus, nos dias de hoje, admira mais o povo lá fora, ignorante, que continua a seguir os seus ídolos, continua a ter os seus deuses falsos, mas que lhe são fiéis. Em contrapartida, o povo que deveria ser luz, o povo que deveria ser um farol, tornou-se pior que aqueles que estão lá fora. Quero dizer-vos uma coisa muito séria. Deus solicitou a Ezequiel que ele comesse aquele pão assado no esterco de vaca durante vários dias. E nós precisamos entender que Deus foi muito generoso para com o profeta. Porque o profeta, quando Deus lhe ordenou a primeira receita e lhe disse que o pão deveria ser assado e acendido o fogo com o esterco de homem, Ezequiel teve uma expressão muito interessante. Ele disse: Senhor, eu nunca comi coisas imundas, sujas, mas sempre procurei comer aquilo que o céu aprova. No dia de hoje, eu estive a ver que Deus está a permitir que o seu povo esteja a deixar colocar dentro do seu corpo algo muito pior que esterco de homem. E este mundo vai estar tão sujo com algo bem pior
que o próprio esterco de homem ou esterco de vaca. Eu gostaria de dizer, e peço-vos, embora eu não possa declarar de uma forma aberta nem dizer o nome, porque se eu for a pronunciar esse nome, estou certo que hoje mesmo os responsáveis do Facebook me sacarão e me suspenderão. Mas eu quero apenas dar-vos de uma forma rápida que essa, podemos dizer, coisa pior que esterco de homem e esterco de vaca e que está a entrar nos corpos da humanidade é conhecido por GRAFENO. Mais eu não posso dizer. Basta vocês irem e pesquisarem. O diabo está a colocar dentro dos seres humanos algo bem pior. E eu ouvi o líder da Organização Mundial de Saúde dizer que até à meada de julho, deste mesmo ano 2021, 70% da humanidade vai ter que ter dentro dela esse ingrediente. Deus está a deixar que o homem ingira algo pior que esterco de homem. Cada um pense, e costuma-se dizer que para um bom entendedor meia palavra basta. E eu estou a dizer muito mais do que meia palavra, mas não posso dizer mais do que aquilo que estou a dizer para não ser suspenso do YouTube. Vamos então agora para as três partes do cabelo de Ezequiel. Diz-nos, relendo agora, diz no versículo 5: Filho do homem, continua a ler a Bíblia, a linguagem viva. Arranje uma espada bem afiada. Use essa espada para raspar seus cabelos e sua barba, como se ela fosse uma navalha de barbeiro. E agora entra as três partes em ação. Use uma balança para dividir os cabelos em três partes iguais. Coloque uma terça parte no centro do desenho da cidade. Quando terminar o cerco, queime esses cabelos. E espalhe outra terça parte em volta da cidade e corte os cabelos com espada. Finalmente, joga a última terça parte ao vento,
porque eu perseguirei o meu povo com espada. Guarde alguns fios da última parte. Prenda esses fios ao seu manto e depois apanha alguns deles e lança o fogo, onde serão queimados. Assim toda a nação de Israel será castigada. Como disse no direto anterior, e que hoje já o coloquei no Facebook, no YouTube, é importante reter duas palavras que nos aparecem neste texto. A primeira é espada. Já falámos que espada representa justiça. E já falámos que balança representa também justiça. São dois símbolos, dois instrumentos, que qualquer um deles representa justiça. Mas a balança tem um significado muito mais profundo. Porquê? Porque a balança, neste contexto de Ezequiel, em que ele dividiu o cabelo em 3 partes, quer nos dizer que todos nós seremos pesados na balança. Todos nós seremos colocados num dos pratos da balança. De um lado estará o nosso caráter e do outro lado estará a santa lei de Deus. E é ali que acontecerá o julgamento divino. Agora, o que nos entristece aqui é que Ezequiel recebe uma ordem de Deus um pouco estranha. Porquê? Porque, como nós vimos, 2 partes daquele cabelo tiveram um fim nada agradável. E para isso nós precisamos de ir para o versículo 12. E o versículo 12 diz: a terça parte dos seus moradores morrerá de fome e de doença. Outra terça parte será destruída pelo inimigo da guerra. Portanto, nós vimos aqui 2 terças partes que Deus disse a Ezequiel que elas iriam ter um final nada feliz. Mas também a terça parte que restava não é toda ela aproveitada. E Deus vai ordenar que a última terça parte seja lançada ao vento. E Ezequiel recebe uma ordem que dessa terça parte, como nós vimos, diz, agora no versículo 3, guarde alguns fios da última terça parte. Notem bem. Guarde alguns fios. Não lhe disse quantos. Disse para guardar alguns fios. E isto mostra-nos algo muito interessante. É que
nós não estamos predestinados a nos perder. Nós fomos destinados por Deus a nos salvar. E vai depender de nós se seremos ou não salvos por Deus. Estes fios de cabelo que Deus mandou guardar a Ezequiel deveriam ser tratados de uma forma diferente de todos os outros fios que antecederam estes. Vamos ver o que é que Deus lhe disse. Deus disse assim: prenda esses fios ao seu manto. Interessante. Deus não lhe disse: coloca-os num lugar qualquer. Ele disse: prende-os ao teu manto. Que coisa incrível. Porquê é que Deus ordenou a Ezequiel que ele prendesse aquele punhado de cabelo ao seu manto? Eu estive a ler e por acaso dediquei algum tempo à leitura e a grande maioria, para não dizer a totalidade, todos estão de acordo que este punhado representam aqueles que viverão nos últimos dias e que estarão amarrados a Cristo, amarrados às vestes de Cristo, porque eles sabem que em Cristo há poder, eles sabem que em Cristo há livramento, em Cristo há vitória. E Deus quis mostrar a Ezequiel que aqueles cabelos, aqueles fios de cabelo, deviam estar bem junto a ele. Porquê? Porque Ezequiel era comandado pelo Espírito. Logo, aqueles cabelos também estavam a ser comandados pelo Espírito através da vida de Ezequiel. Agora eu quero vos mostrar uma coisa curiosa. Gostaria que viajassem comigo para uma outra passagem que nos fala de 3 partes. Já vimos que Deus disse a Ezequiel que 2 partes estariam perdidas. A terceira parte, nem toda, iria ser salva. Porque os ventos, as tempestades, iriam levá-los para onde os ventos soprassem. E isto também quer dizer que nestes últimos tempos, uma parte da última parte também está a ser levada pelos ventos que estão soprando no mundo de hoje. Ventos da apostasia, ventos do orgulho, ventos do egoísmo, ventos da falta de humildade.
Estão sendo levados pelo vento, como um barco à deriva no mar agitado. Mas vamos então ler uma outra passagem. E agora vamos dar um salto de Ezequiel para Zacarias. E vamos ver que Zacarias dá-me ideia, e não quero duvidar disso, que o profeta Zacarias compreendeu bem aquilo que muitos de nós ainda não conseguimos compreender. Porque em Zacarias, no capítulo 13 de Zacarias, nós vamos ver mais uma vez 3 partes. Então vamos para Zacarias, capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 8. Podemos ler a partir do versículo até ao versículo 7. Acorda, espada, ataca o meu pastor, o homem que é o meu companheiro e meu igual, diz o Senhor do Universo. Fira o pastor, e as ovelhas se espalharão. Mas eu voltarei para cuidar das ovelhinhas e consolá-las. 2/3 do povo de Israel serão mortos, mas sobrará 1/3 sobre a terra. Eu farei esse último terço passar pelo fogo, e o purificarei como o ouro e a prata, que são purificados pelo fogo. Eles confiarão em mim e farão orações em meu nome. Eu os ouvirei e direi: vocês são o meu povo. E eles dirão: o Senhor é o nosso Deus. Portanto, vimos aqui o comprovativo, a confirmação de que 2/3, 2 partes, serão aniquiladas pelo Senhor. Não suportarão o que está para vir. Estão já a permitir que o seu corpo esteja contaminado com o esterco pior do que o homem de vaca. E por isso é muito importante nós entendermos isso. Então eu quero vos dizer, voltando novamente para o livro de Ezequiel, nós vamos ver que aquele punhado que Ezequiel amarrou à sua cintura são os vitoriosos. São aqueles que nestes dias resistirão a tudo aquilo que Satanás inventou para vergar o povo de Deus. Serão privados de muita coisa. Irão para as prisões. Passarão frio, fome, sede. Mas são os fiéis de Deus. É com esses fios que Deus vai completar a obra na terra. Só quem não quer ver. Porque ainda hoje aconteceram coisas trágicas. Um rio francês galgou as margens, fez imensos estragos.
Coisas terríveis estão a acontecer diariamente. Os ventos sopram. Mas aqueles que pertencem à última terça parte ficarão para trás. Gostaria de pedir-vos para poderem ler comigo ainda mais uma passagem. E essa passagem que eu gostaria de ler agora é na segunda carta de Samuel. E vamos ver, mais uma vez, 3 partes. Agora, eu pergunto, será tudo isto uma coincidência? Será que Deus, ao permitir que os homens de Deus, os homens santos, falassem, inspirados pelo Espírito Santo, eles ao escreverem estes pormenores, será que foi por acaso? Eu não creio no acaso. Eu creio que cada coisa que foi dito e escrito tem lições para mim e para vós. Vamos para a segunda de Ezequiel. A segunda de Samuel. E vamos ler o capítulo 8 de Samuel e o verso 2. E vamos nos encontrar aqui com um episódio que se passou com o rei Davi. E vamos ver o que é que ele fez. Portanto, segunda de Samuel, capítulo 8, e vamos então ler o versículo 2. Podemos ler 1 e 2. Vamos ler 1 e 2 para compreender. Eu continuo a dizer que eu estou a usar a Bíblia viva. Portanto, é importante que vocês saibam isso. Então diz assim: depois disso, derrotou os filisteus e conquistou a Gade. Está-nos a falar de Davi. A maior cidade deles. Também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi dividiu os moabitas em diversas filas. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficariam para servir a Davi e pagar o imposto a ele todos os anos. O que é que Davi fez? Dividiu aqueles homens que foram derrotados na batalha, dividiu-os em 3 filas. 2 delas ele manda matar. E uma delas ele manda ficar, como diz aqui, os homens restantes ficariam para servir a Davi e pagar imposto a ele todos os anos. Queridos amigos, o capítulo 5 de Ezequiel precisa ser entendido. O capítulo 5 tem que me levar a mim e a si a reformar a nossa vida. Sabe porquê?
porque estamos quase a chegar ao capítulo 9. E dentro de dias nós vamos chegar ao capítulo 9. E quando chegarmos ao capítulo 9, Deus vai mostrar como vai agir com aqueles que foram levados pelos ventos deste mundo. Deus vai mostrar como vai lidar com aqueles que deveriam ser luz e se tornaram trevas. Por isso, nós iremos entrar no próximo capítulo, será o capítulo 6. O capítulo 6 é uma preparação para o 7 e para o 8. E nós vamos ver, ao ler o capítulo 6 e o capítulo 7, que nós não demos crédito ao capítulo 1 até ao capítulo 5. Deus, quando chamou Ezequiel e lhe mostrou tudo isso, é para levá-los ao arrependimento. Mas, infelizmente, Ezequiel fez tudo como Deus lhe ordenou. Até possivelmente coisas que ele não gostaria de ter feito. Deitar-se 390 dias para o lado esquerdo, mais 40 dias para o lado direito, comer pão assado no esterco de vaca. Tudo isso ele fez para salvar a grande maioria. Mas a grande maioria não quis ouvir o profeta. E como disse na mensagem anterior, nos tempos de hoje, o Israel espiritual já está contaminado. Já são os líderes religiosos dentro das igrejas que se dizem a luz do mundo. Aqueles que dizem que têm o candelabro e que têm a arca da aliança, mas que estão a ver com os seus olhos os fios de cabelo. Cada um de nós representa um fio de cabelo para Deus. E ele disse que nem um único fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele o saiba. Todos os fios de cabelo estão contados. Queridos amigos, queridas amigas, voltando a Ezequiel, vamos ver o que é que Deus diz na parte final. E eu estou a ver isso diante dos meus olhos. Verso 14. Você, Jerusalém, será completamente destruída e servirá de exemplo para todos os seus vizinhos e para quem quer que passe pela terra de Judá. Você vai ser motivo de riso e de zombaria para os outros povos. Todos ficarão espantados
vendo o tremendo castigo que eu lhe dei na minha ira. Eu, Senhor, falei tudo isto. Farei chover sobre os seus moradores as flechas mortais da fome, para acabar com todos eles. A fome vai aumentar tanto que toda a comida vai desaparecer até à última migalha. E a fome não será o único castigo. Mandarei animais ferozes atacar as suas famílias, e especialmente as crianças. Além disso, haverá doença, as armas dos soldados inimigos, matando gente por todos os lados. Eu, o Senhor, o falei. Poderá Deus ser mais claro? O que é que nos espera? Você que anda a profetizar que vai vir dias bons. Você que está a programar as suas viagens. Você que está a programar as suas construções, as suas conquistas. Não entendeu nada daquilo que Deus quis dizer ao profeta. Não entendeu nada que tudo isto aconteceu. Sabem porquê? Eu gostaria de terminar com um versículo que eu creio, deixem-me só ver se eu consigo encontrá-lo rápido. Exatamente. É no capítulo 5 e no versículo 5. No capítulo 5 e no versículo 5 a 7. Esta é a realidade. É a realidade do passado e a realidade do presente e a realidade do futuro. Eu vou ler. Assim diz o Senhor Deus. Isso mostra o que vai acontecer a Jerusalém, cidade que eu coloquei entre muitos povos. Você sabe que Jerusalém estava num ponto central. Jerusalém, para onde se virava, tinha povos ao redor. E ela deveria ser um farol. E hoje Deus colocou na terra também uma igreja que deveria ser um farol. Para que todos os povos ao redor vissem. Mas vamos ver o que aconteceu com Jerusalém. E já conseguimos ver o que vai acontecer com a igreja que deveria ser farol. Vamos ver o que vai acontecer. A história vai se repetir. Diz assim: eu coloquei, ela acabou se tornando mais pecadora e rebelde que as nações à sua volta. Falámos isso ontem. Ela desobedeceu às minhas leis. Quebrou os meus mandamentos, muito mais que os outros povos seus vizinhos. Eles ao mesmo foram fiéis aos seus deuses falsos, mas Jerusalém foi infiel a mim. Por causa disso, assim diz o Senhor, eu mesmo estou contra você, vou castigar você diante dos seus vizinhos. Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém. Oh, se hoje a mensageira do século XX entrasse dentro das igrejas que se dizem luz para o mundo. No grande conflito há uma passagem que diz: ai, se Jesus
entrasse hoje dentro das igrejas. Sinal que não entra. Nós vimos o que ele fez em Jerusalém, derribando mesas cambistas. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, não se esqueçam. Temos apenas mais 3 capítulos para a machadada fatal. Iremos procurar estudar este livro. Vamos precisar de alguns meses, mas chegaremos lá. Que Deus vos ajude. E não esqueça, você precisa pedir a Deus que faça parte daquele punhadito que está bem na cintura de Jesus. E que Jesus deles cuida cada dia. Da mesma forma como Ezequiel cuidou. Todo o resto vai ser consumido pelas chamas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu não podes ser mais claro para cada um de nós. Queremos agradecer-te pela Tua misericórdia. Agradecer-te pela mensagem que nos fazes chegar até nós por meio dos Teus profetas. Mas essa mensagem, querido Deus, tem sido desprezada. E mesmo quando passamos os olhos sobre esses livros, nós não aprofundamos o estudo da Tua palavra. Amorável Pai, mais de 2 partes vão ser destruídas pelo fogo. Apenas um punhado, querido Deus, será visível nestes últimos dias. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós não queremos ficar fora deste punhado que Tu mandaste apanhar a Ezequiel. Reforma as nossas vidas. Abre os nossos olhos, porque Tu dissestes que vais destruir e Tu vais destruir. Os nossos pecados nos destruirão. Por isso, meu Deus, vem nos guardar nesta noite. Guarda todos aquele e toda aquela que irá também estar a ver e ainda irá ver estas mensagens. Desperta-nos, querido Deus. Faz em nós uma reforma completa. Fica, pois, conosco e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Voltaremos a este tema com o capítulo 6 no encontro ao pôr do sol, na sexta-feira, para iniciarmos o sábado numa reunião de amigos e amigos de Deus. Até lá, fiquem com Deus e que cada um de nós pense seriamente nos primeiros 5 capítulos de Ezequiel. Fiquem com Deus.